O mármore da escadaria refletia as luzes do lustre como se fossem olhos atendos. Passos ecoavam, um rodopio de saias e paletós cortava o silêncio bem ensaiado daquela noite. Havia perfume misturado com cheiro de cera e café frio. A casa inteira parecia respirar uma ordem que evitava respirar. No corredor, junto à porta da biblioteca, um balde tombado deixara um trilho úmido que alguém havia enxugado às pressas, como quem tenta apagar um sinal de desordem antes que se transforme em pergunta. Se você ficar até o fim, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o like. Uma história como essa pede atenção até o fim. A festa era uma mistura de celebração e preservação. Brindes ao legado, sorrisos medidos e olhares que circulavam como fiscais. Célcio Brandão movia-se no centro, invulnerável em seu terno escuro, a voz calma como quem repete rituais aprendidos. Ao lado dele, Caio, jovem de rosto acostumado a privilégios, buscava assertividade em goles rápidos de uísque, tentando preencher com ruído a inquietação que o dinheiro não silenciava. Jandira, que desde as primeiras luzes da tarde vira a casa tomar forma, permanecia nos limites, sem convite formal, convidada por quem sempre convidava a si mesma para cuidar do lugar onde trabalhava. Ela usava um uniforme simples da governanta antiga. As mãos, que limparam e organizaram por tanto tempo, carregavam uma leve marca de detergente e insistência. Ninguém a olhava como quem olha alguém com história. Olhavam como se olham superfícies, para ver se brilham. Ainda assim, havia uma presença quieta que ninguém, à primeira vista, sabia nomear. Um anão de sorriso franco, contratado como atração para a festa infantil de uma das instituições apoiadas pela família. Vestia um paletó ridiculamente bem cortado para seu corpo pequeno e carregava uma pasta de couro. Seu nome era Pedro. Menos de 1 minuto depois de cumprimentar as crianças, Pedro aproximou-se da mesa onde repousava um cheque volumoso, um gesto burocrático, disfarce de generosidade que terminaria nos cofres e nas planilhas que ninguém mencionava em voz alta. Aquele cheque fora preparado para acertar uma conta velada, um acordo de silêncio. Havia entre os convidados quem soubesse, entre os que imaginavam e entre os que preferiam não saber nada. A casa, no entanto, ostentava a capacidade de canalizar dobras de vergonha para cantos escuros. Pedro, com uma minúcia que fez todos inclinar os olhos por um nanosegundo, abriu a pasta. O som de papel sendo rasgado foi seco, mais nítido que as conversas ao redor. O paletó de Célcio parecia perder o tom por um instante. Algumas taças ficaram suspensas no ar. O cheque se rasgou em 2 metades desiguais. O ruído abriu uma fresta de verdade que ninguém havia planejado. Houve um silêncio como se a casa inteira segurasse a respiração. "O que pensa que está fazendo?" perguntou um assistente, voz apressada, tentando recuperar a ordem. Ela não disse nada. Apenas respirou e aproximou a mão do rosto de Caio, um toque tão antigo quanto as mães que reconhecem seus filhos sem rótulo. Caio sentiu sua respiração vacilar. Havia no quarto de hotel onde crescera, e nas lições sussurradas pelo pai, um mapa que não incluía aquela possibilidade. Pai e filhos, escolhas e heranças, o mundo que conhecera começava a tremer em costuras. Ele se afastou desajeitado, a vertigem da possibilidade lhe apertando a garganta. Ergueu a mão, como quem quer expulsar uma imagem, e a deixou cair. Algumas coisas naquela casa não se admitiam. O beijo nos pés de um estranho, a presença daquele rosto que não cabia em suas explicações. Mais tarde, quando a festa arrefeceu e as luzes diminuíram, Caio se encontrou sozinho na biblioteca. A casa parecia maior de noite. Sombras alongavam móveis e o cheiro de papel antigo vinha da estante como lembrança de coisas ditas em voz baixa. Ele vagou entre os livros com passos que investigavam o chão, os cantos, as gavetas. Buscava algo que ele não sabia nomear. Foi então que a gaveta de Célcio, aquela gaveta de onde sempre saíam papéis que pareciam controlar destinos, cedeu a um gesto de curiosidade e revelou outros papéis. Fotografias gastas, uma carta dobrada de forma cuidadosa, um pequeno livro com capa de couro. Tudo estava ali, como se o passado tivesse decidido esperar o momento certo para falar. A fotografia veio primeiro.
uma jovem de rosto cansado, segurando um bebê rente ao peito. O mesmo bebê que, décadas depois, seria Caio, com a mesma covinha no queixo. No verso, letras apressadas. Para que saiba da verdade quando tiver coragem. Era um bilhete sem data, mas a caligrafia era reconhecível para quem conhecia a casa como se conhece uma ferida. Um nó subiu na garganta de Caio. Por um segundo, a biblioteca girou em torno de sua cabeça. Ele leu a carta. Palavras que tinham sido trancadas por vergonha e medo agora vinham com a força de algo que precisava ser visto. Havia naquela carta uma narrativa de juventude, um casamento que fora socialmente conveniente, uma decisão que guardou uma criança numa dobra para que a família mantivesse suas aparências. Havia nomes, lugares, contas que não foram pagas com afeto, e uma súplica por perdão que o papel guardava como última resistência. Celso, diante de ter de manter uma família inteira e sua reputação, escolheu o silêncio. E Jandira escolheu ir embora com a maior austeridade que lhe restara: dignidade. A leitura foi uma transição. Caio não sabia se sentiu raiva ou alívio. Sentiu, acima de tudo, a sensação de ter sido parte de um cálculo que ele não conhecera, de ser peça em um jogo onde sua aflição era secundária. Subitamente, o mundo que tivera, espaço, posses, reconhecimento, transformou-se em cofres que esconderam uma verdade humana. Ele recuou, tateando, percebendo que tudo aquilo mudava a maneira como o chão se comportava sob seus pés. Na manhã seguinte, enquanto a casa se recuperava do rastro social da noite anterior, Jandira voltou para sua pensão, levando um bilhete de despedida deixado por uma vizinha que testemunhara o ato e tivera compaixão. Jandira abriu a porta de casa e o cheiro do café feito no fogão de lenha trouxe à sua pele a geografia de uma vida mais antiga. Ela sentou-se à mesa pequena com as mãos marcadas de trabalho e tirou do avental um caderno. Folheou notas, desenhos da infância do menino que vira ser perseguido pela vida, receitas escritas em margem, nomes como quem organiza um altar de memórias. As lembranças não eram de falsa nostalgia. Eram sementes que haviam conseguido brotar apesar dos caminhos incrivelmente duros. Jandira escreveu mais uma linha no caderno, palavras que serviam de consolação e reafirmação. Ao fim do gesto, ela fechou os olhos e deixou que a lembrança de quando embala os bebês como quem ensina o mundo a não ter pressa permanecesse menos dolorida. Em sua cabeça havia a imagem do cheque rasgado e, sobretudo, aquele beijo nos pés como um vínculo improvável que a noite anterior havia tecido. Era, de um modo estranho, um princípio. Enquanto isso, Caio fez escolhas desajeitadas. Não retornou ao quarto do pai para confrontar diretamente. Tinha medo de provocar uma guerra que não sabia se queria ganhar. Em vez disso, procurou Valdemar, o jardineiro, homem que recorrera à casa por décadas. Era comum que os empregados soubessem mais das sutilezas do que a família imaginara. Valdemar, com as mãos ainda marcadas pela terra, fitou Caio com olhos que tinham visto gerações crescerem e murcharem. — Tu viu ontem, patrão? Perguntou Valdemar de maneira direta. Caio engoliu. As palavras, no entanto, queriam sair. — O que é isso, Valdemar? Disse ele sem esmalte de autoridade, apenas curiosidade. O jardineiro suspirou, e uma paisagem de memórias veio com o som. Contou sobre noites em que uma jovem saiu com o bebê enrolado num chale, sobre pequenos bilhetes deixados em gavetas, sobre o silêncio que foi comprado com empregos e promessas vazias. Falou de decisões de Celso que ninguém discutia, de sorrisos que apagavam nomes. Havia um tom de resignação na voz de Valdemar, mas também um traço de lealdade para além do patrão, lealdade às pessoas que a casa tinha feito invisíveis. As palavras do jardineiro tornaram-se para Caio um mapa para vasculhar o passado sem ferir mais do que já estava ferido. Ele começou a procurar, cada gesto decidido a não ser apenas uma fúria de jovem limado, mas um movimento que se sustenta em responsabilidade. Visitou a pensão onde Jandira morava com um nó no estômago, preparado para as piores reações. Encontrou-a lavando um pano e por um instante a viu tão pequena diante das tarefas diárias que teve vontade de negar ser filho dela.
E, ao mesmo tempo, um desejo antigo de acolhê-la o amarrou à cadeira do encontro inadiável. Eu não sei como dizer isso, começou ele, com voz que tentava encontrar uma forma mais humana do que aquela que a casa de Celso ensinara. Por que nunca? Por que ninguém me contou? Jandira secou as mãos no pano com a calma de quem guardou segredos como se fossem utensílios de cozinha, precisos e perigosos. Olhou para Caio como se avaliasse a profundidade de sua pergunta. Não era apenas sobre resposta, era sobre onde a pergunta o colocava. Sempre houve um cuidado com o que se dizia aqui, disse ela, medida. E eu escolhi não forçar. Foi vergonha, Caio, e foi medo, e foi proteção. Às vezes, proteger é calar. Ele franziu a testa. O que seguiria eram silêncios tênues, perguntas que não pediam apenas explicação, pediam assunção de responsabilidade. A presença de Caio ali era um choque para ambos, mas também um convite para reorganizar o que era urgente. Dignidade, reconhecimento, reparação. A reviravolta não foi imediata. Nos dias que vieram, Caio começou a frequentar a pensão com a intenção de aprender, não gestos simbólicos, mas coisas concretas. Levou um médico a pedido de Jandira, organizou um pequeno concerto no telhado que fazia infiltração sobre o quarto em que ela guardava suas coisas, pagou diretamente por remédios que ela usava e convocou uma assistente social discreta para avaliar formas sustentáveis de apoio. Não foram grandes anúncios na imprensa, foram movimentos que visavam restaurar a autonomia, não criar dependência. Ele sabia, com uma intuição nova e dolorosa, que dar dinheiro sem compromisso e sem presença seria repetir o gesto hipócrita do cheque rasgado. Apenas outro cheque, esta vez sem papel para rasgar. Celso reagiu com perplexidade e controle. Para o patriarca, o segredo mantinha um formato que organizava a casa como uma arquitetura de hierarquias. Caio, ao emergir com perguntas, quebrou parte desse desenho. Houve discussões que evitavam gritos, diálogos com palavras duras guardadas em tom ameno. O rosto de Celso, habitual em sua calma estratégica, mostrou rachaduras que ele sempre escondera atrás de afazeres. Não é assim que se repara, Caio, disse Celso numa tarde, tentando manter a ordem de sempre. Reparo é coisa planejada, com contas e cláusulas. Não é só conta, pai, respondeu Caio, moreando a voz, como se tivesse aprendido a transformar a raiva em projeto. É reconhecimento, e você não pode planejar a dignidade de alguém. Era impossível naquela troca contida que não aparecessem antigos ressentimentos e justificativas. Celso lembrava-se das portas que abrira, das negociações para manter uma imagem, e Caio lembrava-se de brincadeiras de criança que terminavam com presentes e olhos desviando para o marido do poder. Enquanto isso, a casa e a cidade observavam. Havia quem ridicularizava Jandira e quem, em silêncio, admirava a coragem do gesto. Pedro, o anão que rasgara o cheque, tornou-se para alguns um símbolo inconveniente. Ele, por sua vez, mantinha um sorriso que ia além do trocadilho social. Havia nele a tranquilidade de quem não mais suporta duplicidades e escolhe o risco da honestidade. O beijo nos pés não havia sido apenas um ato de afeto entre dois que sofrem. Era uma proclamação pública de que a vida humana não tem preço em cifrões desenhados por cofres. As semanas seguintes moldaram-se em pequenos movimentos que costuravam nova trama. Caio passou a frequentar um pequeno grupo de apoio a mães solteiras que Jandira frequentara anos antes, não como salvador, mas como aprendiz disposto a ouvir. A presença de um Brandão ali soou, para alguns, como irônica. Manuscritos de orgulho foram dobrados com cuidado para não estourar em violência. Mas, para outros, era um sopro de esperança. Jandira, guardando autonomia, aceitou ajuda e também impôs limites. Não permitia que sua história fosse transformada em espetáculo de caridade. Queria alianças que respeitassem sua liberdade. Uma fotografia antiga, descoberta por acaso em uma caixa que Celso deixara na biblioteca, continha a última peça do quebra-cabeça que faria Caio desabar e depois reerguer-se com outro passo. No verso, havia uma anotação com uma data e uma palavra, assuma. Era um convite tardio, uma exigência tardia. Caio sentiu pela primeira vez a dimensão de sua própria participação na história.
Ele fora educado para a indiferença e teve de aprender o movimento oposto, a responsabilidade. Quando finalmente resolveu confrontar o pai, fez com a calma que nascera de semanas de aprendizado. Não foi um turbilhão, foi uma demanda clara, reconhecimento público da verdade, reparações concretas e a alteração de práticas que mantinham invisíveis os que serviam. Celso, diante do filho que agora falava com firmeza moral, viu ruir a possibilidade de manter tudo como sempre fora. Havia, naquele gesto de Caio, a sombra do que a própria consciência reclamava. A resposta de Celso veio em forma de contrato e ato. Não um cheque rasgado, mas uma proposta de reparação que incluía moradia digna para Jandira, um fundo para apoiar mães solos e um compromisso de publicar uma carta assumindo as falhas de família. Para muitos, isso soou como uma vitória simbólica, para outros, como um conserto pela metade. Mas, para Jandira, foi um convite para escolher sem pressão. Ela, que já havia beijado os pés de Pedro em gesto de solidariedade, agora precisava decidir se aceitar a oferta seria curvar-se a outro tipo de dependência, ou se poderia transformar isso em autonomia. No dia em que Celso rubricou os papéis, a casa estava mais silenciosa. Não houve festa, houve uma sensação coletiva de deslocamento. Caio não esperou aplausos. Ele tinha medo da pompa que poderia transformar tudo novamente em espetáculo. Foi até a pensão, trouxe Jandira para ver as propostas com os olhos dela, não como provisão que a excluía, mas como ponte para novas possibilidades. Jandira leu os termos com uma calma que surpreendeu. Depois, ergueu os olhos e olhou para o filho que, mesmo anos tarde, vinha com presença. Eu não quero que você me pague agora como se eu fosse mercadoria, disse ela, firme. Quero que a casa assuma que me fez invisível e que essa invisibilidade não se repita. As palavras foram concretas e, ao mesmo tempo, delicadas. Não havia vingança, havia assertividade. Celso, ouvindo isso, teve um gesto simples. Aceitou que o valor maior não estava no gesto financeiro, mas na mudança de postura. Concordou em transformar as propostas em políticas internas, contratação justa, participação de empregados em decisões, transparência sobre acordos, arranjos que, de modo prático, reduzissem a possibilidade de que outros repetissem a injustiça que Jandira vivera. O processo não apagou o que fora feito. As marcas da história continuavam visíveis em olhares de ressentimento e nos cantos da casa que resistiam a mudanças. Mas abriu-se uma possibilidade de reparação que vinha acompanhada de limites. Jandira manteve sua independência. Celso perdeu parte do seu silêncio. Caio ganhou a dimensão da responsabilidade que surge quando se reconhece um erro. Pedro, o anão que arrancara as máscaras com uma mão firme, tornou-se uma referência de coragem. Sua ação revelara uma ferida coletiva. Houve, em seguida, pequenos rituais de reconciliação. Nenhum deles foi espetacular. Às vezes, Caio aparecia com um buquê simples na pensão. Outras, Jandira aceitou convites para almoços, onde, entre as conversas, costuravam novas formas de convivência. Em público, a imagem dominou as manchetes por alguns dias. O beijo nos pés, o cheque rasgado, mas, para os protagonistas, a vida cotidiana era o que realmente importava. Pagar contas, marcar consultas, escolher roupas para o inverno, lembrar aniversários. A reparação havia de se sustentar no dia a dia. E então houve um momento que ninguém na família esquecera. Numa manhã de céu cinzento, com o jardim molhado pela chuva, Caio levou Jandira ao mesmo corredor onde o cheque fora rasgado. Não havia festa, apenas passos que, pelo mármore, deixavam rastros de água. Ele a conduziu até o centro da escadaria e, em voz baixa, disse palavras que pareciam às vezes demais diretas para alguém que crescera envolvendo verdades injustificativas. Mãe, disse por fim, sem o resto das palavras que o costume lhe dera, eu queria ter feito isso antes. Jandira sorriu com a serenidade que vinha de quem aprendera a aguardar as pequenas vitórias. Ela ergueu a mão e tocou o rosto do filho com a mesma ternura que via nas fotos antigas. Entre eles não havia cerimônia, havia um pacto informal, como se a história se reescrevesse em gestos pequenos. Os dias que seguiram foram de trabalho lento.
O fundo para a mãe solo ganhou seus primeiros beneficiários. A casa implantou uma comissão com membros da equipe para fiscalizar práticas laborais. Caio começou a trabalhar num projeto de apoio a mulheres que, como Jandira, haviam sido invisibilizadas. Esses não eram concertos perfeitos, nem promessas de redenção total, mas movimentos que, com o tempo, foram gerando uma paisagem diferente. Em uma tarde amena, Jandira apareceu no jardim da mansão, sem que a grande porta estivesse aberta para festins. Ela caminhou devagar entre canteiros, tocando as folhas molhadas, o cheiro da terra lembrando-lhe da solidez das coisas que crescem com cuidado. Pedro, o anão, regava algumas plantas com um regador antigo. Quando a viu, sorriu, não com a teatralidade de antes, mas com a gratidão de quem encontra um aliado. Jandira aproximou-se e estendeu a mão. Pedro inclinou-se instintivamente e ela beijou a palma de sua mão, gesto que agora ressoava diferente. Não subserviência, mas reverência pela coragem que mudara destinos. Caio observava à distância, sua respiração mais lenta que no passado, e sentiu que ali, naquele gesto pequeno, havia um novo começo. Não foi um final triunfante nem um fechamento de contas, foi uma abertura para viver de maneira que honra e responsabilidade possam caminhar juntas. Ainda havia zonas de dor. A irmã de Caio reagia com frieza. As conversas no jantar eram pontuadas por tensões veladas e Celso carregava uma culpa que não se dissolvia em papel. Mas havia mudança. O cheque rasgado fora apenas catalisador. O beijo nos pés, o gesto mais estranho e mais autêntico naquele salão, tornara-se lembrança de que dignidade não se compra, se restitui. Na noite em que a primeira reunião do Fundo de Apoio à Mãe Solo se concretizou, Jandira sentou-se no fundo da sala, observando as mulheres que vinham das periferias com histórias que ecoavam as suas. Caio presidiu a sessão com trabalho e humildade. Ao final, quando as luzes diminuíram e as pessoas se dispersaram, Valdemar aproximou-se e comentou, quase em segredo: "Nunca pensei que veria esse dia." "Nem eu", respondeu Jandira, com a força calma de quem sabe que a vida é feita de pequenas vitórias. E embora soubessem que o caminho seria longo, havia esperança. A casa começava a respirar diferente. Os corredores, antes olhos que julgam, tornaram-se passagem para novas decisões. E em algum lugar, entre o mármore e a terra, entre o beijo e o cheque rasgado, ficava a certeza de que, quando as pessoas decidem reparar, mesmo tardiamente, algo novo pode brotar. A história estava longe de terminar. As perguntas sobre perdão, sobre como conviver com as marcas do passado, sobre a dimensão social do gesto, continuariam a se desdobrar. Mas naquele momento, com as mãos de Jandira tocando a terra e Caio apertando um documento que agora servia para algo maior do que manter aparências, havia um traço de coisa boa que ninguém poderia simplesmente rasgar.